E a Federação Equatoriana reconheceu que Gonzalo Plata não tem condições de jogo e o jogador retornará para o Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar da diretoria rubro-negra que quer trazer novos reforços, porém só depois do Mundial de Clubes, e vou falar também do confronto entre Flamengo versus Internacional na Libertadores da América, porque já tem dia e hora marcada para esse duelo acontecer. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu já peço, não pule esse vídeo, porque eu tô aqui trazendo informações quentes e atualizadas para vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando de Gonzalo Plata e a Federação Equatoriana, porque, rapaziada, os caras reconheceram que Gonzalo Plata não tem condição de jogo, o próprio jogador vai retornar para o Flamengo, e eu vou dizer, né, rapaziada, é uma vergonha, até porque Gonzalo Plata tava no Flamengo, Gonzalo Plata tava se tratando no Flamengo, foi convocado, foi chamado, foi duvidado e ele, rapaziada, foi pro Equador. Porém, quando chegou lá, não tava treinando e a própria seleção do cara decidiu: Gonzalo Plata tá machucado mesmo, né? Agora pode voltar. Ou seja, rapaziada, é uma vergonha. Mas dá uma olhada, galera, nos detalhes da informação que eu apurei aqui pra vocês, rapaziada. Olha só. A Federação Equatoriana de Futebol reconheceu que Plata não tinha condições de ir a campo depois de uma queda de braço com o Flamengo. A seleção admitiu que o atacante podia ter uma lesão mais grave caso treinasse normalmente com os companheiros, né, rapaziada? Nesta terça-feira, dia 3, os médicos rubro-negros e do Equador conversaram por videoconferência e entraram em um acordo. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, dia 6. Ou seja, rapaziada, tava rolando sim uma queda de braço entre Flamengo e a seleção do Equador. Até porque, rapaziada, a seleção do Equador não tava acreditando nos médicos do Flamengo. Foi preciso, rapaziada, o Gonzalo Plata abandonar tudo aqui no Flamengo e ir pro Equador. Quando chegou lá no Equador, que o Gonzalo Plata não conseguiu treinar, que o Gonzalo Plata, rapaziada, em vez de estar treinando com seus companheiros de seleção, foi pro hotel porque não aguentou a dor no joelho. Ou seja, rapaziada, depois daí, a própria seleção falou: Flamengo tá mentindo, o Flamengo tá falando a verdade, agora o Gonzalo Plata pode voltar. Ou seja, rapaziada, tudo isso não passa de uma vergonha dessa seleção equatoriana que chamou o cara ali, mesmo lesionado, mesmo com uma lesão muito grave no joelho, né, rapaziada, com edema ósseo no joelho. Ou seja, galera, que isso sirva de aprendizado, que a diretoria do Flamengo não deixe mais se movimente de qualquer forma, mas não deixe o jogador sair do seu time lesionado para ir para a sua seleção, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui do clássico aqui na Libertadores da América, do próximo confronto, né, rapaziada, entre Flamengo versus Internacional, até porque tem dia e hora marcada para esse duelo acontecer. Olha só, rapaziada, datas e horários do duelo entre Flamengo e Internacional pelas oitavas de final definido. Olha só, galera. No Maracanã, dia 13/8, às 9h30 da noite, viu, rapaziada? O jogo de volta fica no dia 20/8, às 9h30 da noite, no campo do Internacional, o Beira-Rio. Ou seja, rapaziada, o Flamengo tem que ir pra cima do Internacional, tem que fazer o resultado dentro de casa, no Maracanã, diante da sua torcida, né, rapaziada? Até porque a gente sabe que não é um jogo fácil pro Flamengo. A gente sabe que, querendo ou não, é um time forte ali, é um time enjoado, o time do Internacional. Mas, rapaziada, a gente tem um retrospecto ali muito bom com o Internacional. A gente já desclassificou eles na Libertadores da América com o primeiro jogo no Maracanã. A gente ganhando o primeiro jogo de 2-0 e o jogo de volta, justamente o jogo de volta, como agora em 2025, né, rapaziada? Flamengo empatou de 1-1, classificando o Flamengo na Libertadores da América, em cima do Internacional. Ou seja, rapaziada, a gente não trabalha só com retrospecto, né, galera? Porque a gente vive o hoje e o hoje a gente tem que ser aí superior ao time do Internacional. Então, rapaziada, o Flamengo tem que entrar ligadíssimo aí no jogo aí das oitavas de finais
na Libertadores da América contra o Internacional. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando ali falando de Flamengo, deixa eu falar aqui pra vocês, rapaziada, porque o Flamengo só pretende aí trazer novos reforços, só pretende, rapaziada, contratar mais jogadores depois do Mundial de Clubes, né, rapaziada? Até porque saiu a notícia que o Flamengo estava querendo se reforçar para o Mundial. O Flamengo iria trazer novos reforços para o Mundial. O próprio José Boto, diretor técnico do Flamengo, falou isso. Porém, rapaziada, segundo informações, o Flamengo só quer contratar depois do Mundial de Clubes. Olha só, rapaziada. A tendência é que o Flamengo só busque reforços no mercado de transferências após a disputa do Mundial de Clubes. O clube acredita que o elenco atual tem qualidade suficiente para brigar pelo título do torneio do Mundial. O mesmo raciocínio vale para eventuais saídas, principalmente de jogadores que possam receber propostas do futebol europeu. No momento, o rubro-negro já tem algumas posições mapeadas como prioridade. As principais são lateral direito, meio-campista, atacante. A busca por um novo lateral depende especialmente de uma possível transferência de Wesley para a Europa após o Mundial. Ou seja, rapaziada, aquilo que todo torcedor do Flamengo estava esperançoso, aquilo que o torcedor rubro-negro estava pensando que o Flamengo não iria trazer só o Jorginho, mas também iria procurar novos reforços no mercado para ir para o Mundial enfrentar o Chelsea, para ir para o Mundial, quem sabe, enfrentar o Manchester City com um time bastante qualificado, com reforços novos, né, rapaziada? Porém, galera, e entretanto, isso não pode acontecer e nem deve acontecer, né, rapaziada? Até porque o único reforço que o Flamengo vai trazer antes do Mundial de Clubes é o que todo mundo já sabe, que é o Jorginho do Arsenal. Ou seja, rapaziada, Jorginho não foi um jogador que o Flamengo contratou, veio de graça, tá vindo de graça pro Flamengo. O Flamengo não gastou com o Jorginho e ele, rapaziada, parece ali que vai ser o único jogador que vem antes do Mundial, mas segundo informações, o Flamengo só vai contratar depois do Mundial de Clubes. Vamos ver, né, rapaziada? Até porque essa diretoria do Flamengo só enrola, mas não traz, né, rapaziada? A gente quer ver reforço, né, rapaziada? No Flamengo, não só promessas, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui de Matheus Gonçalves, até porque o joia do Flamengo, cria da base rubro-negra, foi convocado pela seleção sub-20. Olha só, rapaziada. Matheus Gonçalves está no Egito, junto com a seleção brasileira sub-20, para a disputa de um amistoso contra a seleção local do Egito, viu, rapaziada? Vale lembrar que o Flamengo cogitou pedir a desconvocação do atleta, mas a vontade do jogador prevaleceu. Ou seja, rapaziada, eu não entendo, né, rapaziada? Até porque Matheus Gonçalves mal joga pelo Flamengo. Matheus Gonçalves praticamente não entra em campo. E quando o cara é convocado ali para dar ritmo de jogo para ele, para dar mais visibilidade para o jogador, a diretoria do Flamengo quer pedir a desconvocação do jogador. Porém, rapaziada, prevaleceu a vontade de Matheus Gonçalves, que não é nada besta, né, rapaziada? Sabe que não tá jogando no Flamengo. Tem que aproveitar essas convocações para poder jogar, né, rapaziada? Eu também concordo com o Matheus Gonçalves. Eu queria saber de vocês, rapaziada. Vocês concordam com a atitude de Matheus Gonçalves, galera, de querer jogar na seleção, passando por cima da palavra do Flamengo? Deixa aqui nos comentários para eu ver o comentário de vocês. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de BAP, presidente do Flamengo, porque o BAP falou que a prioridade do Mengão é o Brasileirão e a Libertadores. Olha só, rapaziada, abre aspas para o BAP. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como um Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos nesse ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente e uma preparação distinta, entre outras coisas. Ou seja, rapaziada, querendo ou não, o BAP meio que deixou de lado ali. Ele falou que deixou de lado o Mundial de Clubes, que o Flamengo praticamente vai só a passeio, e que a prioridade do Flamengo esse ano de 2025 é o Brasileirão e a Libertadores da América, né, rapaziada? Mas eu queria saber de vocês, rapaziada, sobre o comentário de BAP em falar que a prioridade do Flamengo é o Brasileirão e a Libertadores e o Mundial fica ali como se fosse um passeio, rapaziada. Qual a opinião de vocês sobre esse comentário de BAP, rapaziada? Presidente do Mengão, deixa aqui nos comentários para eu ver o comentário de vocês, né, galera?
pra eu ver o que vocês acham aí sobre o BAP. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que compareceram nesse vídeo, vieram até o final do vídeo, deu aquela moral de deixar o like e se inscrever, né, rapaziada? Muito obrigado, vocês são foda. Só uma coisa, galera, eu já percebi que muito mais da metade das pessoas que assistem o meu vídeo não é inscrito no canal ou não quer se inscrever no canal. Porém, rapaziada, eu já tô aqui pedindo na moral e na humildade mesmo, viu, rapaziada? Não custa nada, é de graça, rapaziada. Já se inscreve aí no canal, galera. Dê essa força aí pro nosso canal, porque todo dia eu tô aqui na luta e na batalha, trazendo informações pra vocês, torcedores rubro-negros. Então, rapaziada, como forma de agradecimento, eu já peço, galera, já se inscreve aí no canal, ative o sininho, porque todo dia eu tô aqui postando o vídeo. Valeu!